Queridos, boa tarde e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre, o tema é o fim da lei em Cristo Jesus. Ok? Este é um assunto bastante discutido, digo bastante discutido não só entre os cristãos, os evangélicos e os adventistas do sétimo dia, mas, enfim, dentro do cristianismo em si, no geral, os cristãos, eles debatem muito essa questão. Até que ponto Cristo foi o fim da lei? Até que ponto a lei foi abolida em Jesus Cristo? Será que toda a lei foi abolida em Jesus Cristo? Ou será que apenas uma parte da lei foi abolida em Jesus Cristo? É isso que nós vamos analisar neste vídeo, ok? Vamos começar por Romanos 10:4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, a palavra fim no grego é telos. Telos, por sua vez, pode ser traduzida, ou geralmente se traduz, se entende por fim de final, findar, fim de carreira, fim de meta. Outros entendem que a palavra telos significa objetivo, finalidade, alvo. De sorte que muitos lêem assim: porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Outros dizem: porque o alvo da lei é Cristo. Outros dizem: porque o objetivo da lei é Cristo. Isso porque a palavra telos, ela comporta todos esses significados. De fato, dentro da palavra telos, nós podemos ver telos como fim, telos como objetivo, telos como alvo, telos como finalidade, enfim. É uma palavra, como se diz, polissêmica, de sentidos diversos. E a esta altura você agora está perguntando: professor, então qual é o sentido verdadeiro aí em Romanos 10:4 para fim? Bom, não basta eu dizer aqui para você que telos significa fim, fim, de parar, de cessar, como se o apóstolo estivesse dizendo, porque o fim, o término da lei é Cristo. Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo, que em Cristo Jesus a caminhada da lei para. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que em Cristo Jesus a lei tem seu fim. Em Cristo Jesus a lei, ela não mais anda. A lei, ela só vai até Cristo. Depois de Cristo, a lei não mais existe. Por quê? Porque ela teve um fim. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu vou demonstrar para vocês por outros versículos, ok? Bom, mas vamos lá. Visto que eu falei aqui que Cristo é o fim da lei e dei o significado, que lei está em foco aqui? Toda a lei que Deus deu por meio de Moisés. Eu quero dizer para vocês que quando Paulo usa, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, quando Paulo usa o termo nomos para lei, ele está se referindo a toda a lei do Antigo Testamento. Todas as vezes que no Novo Testamento a gente encontra o termo nomos, traduzido por lei, refere-se a toda a lei do Antigo Testamento dada por meio de Moisés no Monte Sinai, o que inclui até mesmo os 10 mandamentos. E eu vou lhe provar isso. Vamos aqui para 2 Coríntios 3. Segunda carta de Paulo. Veja que eu continuo aqui nos escritos de Paulo. 2 Coríntios 3, vamos começar o versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério
escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Veja então que Paulo aqui ele começa a fazer uma menção aos 10 mandamentos, porque quais foram os mandamentos escritos em tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Então Paulo ele faz aqui uma alusão clara, não velada, mas clara, a lei escrita em tábuas de pedra, que é os 10 mandamentos. Vamos aqui para o versículo 6 em diante. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui Paulo, veja que ele está comparando os dois ministérios, as duas alianças. A primeira aliança, a velha aliança, é a lei representada pelas pedras, pela lei escrita em tábuas de pedra, o que ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Esta nova aliança aqui que Paulo está falando é a nova aliança em Jesus Cristo. Não é a nova aliança, ou melhor, não é a aliança feita ali no Sinai. Não da letra. Ora, por letra aqui entendemos o quê? A lei do Antigo Testamento. Repito, por letra aqui entendemos a lei escrita em tábuas. Ele já fez menção a esta lei escrita em tábuas, é em 2 Coríntios 3:3. Mas não está em foco aqui apenas os 10 mandamentos, mas toda a lei que Deus deu a Israel por meio de Moisés. Então, vamos prosseguir. Não da letra, mas do Espírito. Então veja que Paulo ele contrasta letra com Espírito. Porque a letra mata. O que Paulo está dizendo? A letra da lei, a lei dada no Sinai, ela mata. Ela não dá vida. Paulo está dizendo exatamente isso, que a letra, ou seja, a lei dada no Sinai, ela mata. Não dá vida. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, mais uma vez, Paulo ele está contrastando aqui a letra com o Espírito. A letra, a lei do Antigo Testamento, ela mata, mas o Espírito, e talvez aqui devamos entender, o Espírito Santo, ele vivifica, ele dá vida. Então, Paulo ele aqui está comparando o ministério da lei com o ministério do Espírito. E a lei, ela mata, ela não pode dar vida, mas o Espírito Santo, ele dá vida, ele vivifica. Vamos prosseguir. E se o ministério da morte, veja que Paulo aqui, o que é ministério da morte? É exatamente o ministério da lei. E por lei, nós entendemos aqui toda a lei dada a lei por meio de Moisés aos filhos de Israel no Monte Sinai. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então veja que Paulo aqui ele chama de ministério da morte a lei, incluindo a lei dos 10 mandamentos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, o que Paulo está dizendo? Que a lei do Antigo Testamento ela tinha uma glória, sim, mas a sua glória, ela passou. Era uma glória passageira. A lei ela foi dada com glória, foi, mas a glória da lei, ela era desvanecente. Isso foi representado no rosto de Moisés. Que aquela glória, que era a glória da lei, que resplandecia no rosto de Moisés, ela desaparecia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, mais uma vez aqui, Paulo ele está comparando o ministério da lei, que foi glorioso, foi, mas ele, em contrapartida, mostra que o ministério do Espírito é mais glorioso. Por quê? Porque a glória da lei passou, mas a glória do Espírito permanece. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, o que é o ministério da condenação? É o ministério da lei, incluindo os 10 mandamentos. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, ele está falando da lei,
neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Ou seja, o ministério da lei foi glorioso, mas na atualidade, diante da glória do Espírito, diante da glória do novo ministério, da nova aliança, a glória da antiga lei não existe, não resplandece, foi totalmente ofuscada. Por quê? Se o que se desvanecia, ele está falando da glória do Antigo Testamento, da lei, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então veja que Paulo ele sempre está aqui comparando a lei do Antigo Testamento com o ministério do Espírito, ou seja, o ministério da condenação, o ministério que mata, o ministério da morte com o ministério que da vida, com o ministério da justiça, com o ministério do Espírito. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que se desvanecia? A glória que resplandecia no rosto de Moisés. Ora, a glória que resplandecia no rosto de Moisés, mas que não era eterna, se desvanecia, ali representa a glória da lei. Ali representa a glória da lei, queridos. Assim como a glória que resplandecia no rosto de Moisés desvanecia, passou, assim também a glória da antiga lei dada no Sinai, ela passou. É isso que Paulo está dizendo. Mas os sentidos deles, ou seja, dos judeus, é isso que ele está dizendo, se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando Paulo estava escrevendo, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, da lei do Antigo Testamento, da lei de Sinai, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O que Paulo está dizendo? Que o ministério da lei, a glória da lei, a lei foi gloriosa? Foi, mas passou. O velho pacto, a velha aliança, em Cristo foi removido. Não tem como interpretar de outra forma, meus queridos. Você pode até dizer, mas você está sendo antinomista. Não, eu estou sendo paulino. Não me acuse de antinomismo. Não, eu estou sendo paulino. Eu estou interpretando as palavras de Paulo. É isso que Paulo está dizendo, que o ministério da condenação, o ministério da morte, a lei dada ali no Sinai, e ele é bem específico, ele fala por mais de uma vez, que lei, a lei escrita em tábuas de pedra. Isso ele diz em 2 Coríntios 3:3 e repete aqui também, em outro momento. Tá certo? Ele é bem claro em dizer que a lei, o que inclui os 10 mandamentos, foi glorioso, foi, mas passou. Em Cristo, a antiga aliança é removida. É isso que ele está dizendo. Ó. Aqui, ó. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que inclui os 10 mandamentos, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O que é removido? O antigo pacto, a antiga aliança. Então, aqui eu já começo a lhe responder. Até que ponto Cristo é o fim da lei? Ele foi o fim de toda a lei ou de uma parte da lei? Aqui eu já lhe digo, Cristo ele é apresentado como sendo o fim de toda a lei. Porque para os judeus, e é necessário que se entenda isso, essa ótica judaica, para os judeus, a lei ela é indivisível. A lei ela é una. Tiago 3,10 diz, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os mandamentos. E é assim que diz realmente os judeus. Se você cuida em obedecer toda a lei, mas você tropeça em um só ponto, você feriu toda a lei. Por quê? Porque a lei, ou ela permanece na sua totalidade de pé, ou se ela cai, ela não cai apenas uma parte, mas ela cai a sua totalidade. A aliança do Antigo Testamento, ela não estava baseada apenas em 10 mandamentos.
A aliança do Antigo Testamento, feita entre Deus e o povo de Israel, com o povo de Israel, e o mediador foi Moisés, a aliança continha tudo aquilo que Moisés escreveu no livro do pacto. E eu quero lhes dizer que no livro do pacto não tinha apenas 10 mandamentos, ao contrário, incluía os 10 mandamentos. Então, quando Paulo ele vai falar em lei, em nomos, se você preferir no hebraico Torá, ele está se referindo a toda a lei, que conforme dizem os rabinos, a lei é composta de 613 mandamentos, ou mitzvot, ok? Então vamos lá. Gálatas 3, 23 a 25. Aqui é um outro texto muito importante para que nós entendamos essa questão. Gálatas 3, 23 a 25. Olha o que diz aqui, ó. Mas antes que viesse a fé em Cristo, é o que ele tem em mente, ele está falando dos judeus, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Conduzir quem? Os judeus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ora, em relação aos judeus, a lei serviu de aio. É isso que Paulo está dizendo. Em relação aos judeus, se você preferir, a todos aqueles que abraçavam a lei antes de Cristo, que inclui até mesmo gentios, que se tornavam judeus por abraçarem a lei, ok? Então, a lei serviu apenas de aio, ou pedagogo. Então, para que você entenda aqui qual é o papel da lei, qual era o papel de um aio, ali no período greco-romano? Ora, o aio, ou pedagogo, ele era alguém contratado pela família, vamos chamar de um escravo, mas ele era um educador, uma pessoa culta, e ele ficava responsável pela a educação, pela tutoria. Ele era o tutor, ele era o educador da criança. Até quando? Para sempre? Não. O aio, ou pedagogo, ou mestre-escola, ele tinha responsabilidade sobre o filho da família, sobre a criança, até que ele atingisse a maioridade. E o que acontecia quando o filho atingia a maioridade? Ele saía de debaixo da tutoria do aio. Ele não estava mais sujeito à educação, aos regulamentos do aio. Em outras palavras, o aio, para o maior de idade, ele simplesmente perdia o seu efeito. O aio não mais existia, ou seja, a criança, quando ela atingia a maioridade, então o serviço do aio era dispensado. O aio não tinha mais valor algum para a educação da criança. Por quê? Porque ele cumpriu o seu papel, o seu objetivo foi cumprido. No entanto, quando o filho atingia a maioridade, o aio também ele perdia a sua função. Então, entenda que quando Paulo diz que a lei funcionou como um aio, ou como um pedagogo, como um tutor, ou como um mestre-escola para os judeus até Cristo, o que ele está dizendo? Que o papel da lei em relação aos judeus foi conduzi-los a Cristo, foi educá-los a Cristo, foi preparar eles para receber a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E o que aconteceu depois? Vamos lá. Mas, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ora, se fosse para o homem ser justificado pela lei ou pelas obras da lei, então a lei ela não teria sido dada como um aio, mas sim como um salvador, como um justificador. Mas o que Paulo mostra nas suas cartas é que a lei não foi dada para salvar, a lei não foi dada para justificar o homem. A lei foi dada para os judeus, para levá-los a Cristo. A lei foi dada como um pedagogo, como um mestre-escola,
e não como um salvador. Paulo deixa bem claro que a lei não salva. Nunca foi dada para salvar. Essa opinião de Paulo, ela diverge dos judeus e muito. É aí aonde judeus e cristãos não se unem, porque para os judeus a lei foi dada para salvar o homem. Para os judeus, a lei foi dada exatamente para justificar o homem. Mas para Paulo não, ok? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ora, mais claro do que isso não pode. O que Paulo está dizendo? Mas tendo vindo a fé, e ele está fazendo referência à fé em Cristo, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ora, Paulo está dizendo que depois que Cristo veio, nós, e ele está falando dos judeus, não estamos mais subordinados ao aio, ou seja, não estamos mais debaixo do aio. Prossegue. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, aqui mais uma vez, Paulo está mostrando que a lei foi dada como um aio, como um pedagogo. Então, a lei na qualidade de aio, na qualidade de pedagogo, ela teve o seu fim em Cristo. É por isso que Paulo em Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Continuemos aqui, Gálatas 4, 1 a 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o que eu falei sobre o pedagogo, o papel do pedagogo, do aio, em relação à criança. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores, ou seja, cuidadores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, aqui ele está se referindo ao tempo que ele viveu debaixo da lei, Paulo, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Tá certo? Ele continua aqui apontando para a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o que Paulo tem em mente? Vindo, porém, o tempo em que a gente atingiu a maioridade, o tempo em que a gente cresceu, se tornou de maior, isso em Cristo Jesus, vamos prosseguir aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da tutela da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. A fim de quê? A fim de que recebêssemos, Paulo como judeu aqui se incluindo, a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Ora, o que Paulo tem em mente aqui? Quando ele diz, de sorte que já não és escravo, não és mais escravo. Ele está dizendo, você não está mais debaixo da lei. A lei, ela produz apenas escravo. E lembra, quando ele diz que o herdeiro, ainda que fosse senhor de tudo, ele não diferia de um escravo. Por quê? Porque ele ainda era de menor. E ele estava debaixo de tutores e curadores. Ele era guiado por um aio, por um mestre-escola. Então, enquanto filho, ainda que ele fosse senhor de tudo, ainda que ele fosse o herdeiro, mas enquanto ele não atingia a maioridade, enquanto não chegava à plenitude do tempo, ele não diferia de escravo. Ele era um escravo. Assim, Paulo está dizendo que os judeus, antes de Cristo vir, ainda que eles fossem os senhores, dono de tudo, todavia, enquanto Cristo não veio,
aqueles que estavam debaixo da lei, eles não diferiam de escravo. É isso, mas depois que Cristo veio, nós, Paulo fala dos judeus, fomos resgatados de debaixo da lei. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Desculpa, irmãos, minha garganta está irritadíssima. Então, queridos, eu li até aqui para que você entenda que quando Paulo diz em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, ele está apresentando a lei como tendo realmente um fim em Jesus Cristo. Esse é o sentido. Um outro exemplo aqui, de que o ministério da lei parou em Cristo. Agora nós vamos para um trecho que merece uma interpretação alegórica ou figurada. Mateus 17, 1 a 8. O que é que diz aqui? Mateus capítulo 17. Vou ler para vocês. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Fala ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Então você vê aqui que no relato de Mateus, aparecem Moisés e Elias. E é interessante que Mateus não narra a questão de que Moisés e Elias estavam em glória. Mas quando você vai para os paralelos em Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 28 em diante, você vai ver que nos relatos de Marcos e de Lucas, Moisés e Elias, eles aparecem em glória também. Mas juntando todos os relatos, o que é que nós temos como resultado? É que Moisés e Elias apareceram em glória, Jesus foi transfigurado, estava em glória, mas é interessante que a glória de Moisés e de Elias passou. A glória de Moisés e Elias passou. Eu vou mostrar aqui no outro relato para você. E lembre-se que Elias e Moisés representam a lei e os profetas. Aqui, ó. Marcos 9, ó. O que diz aqui, ó? 6 dias depois, 9:2 de Marcos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão a Jesus. Bom, vamos lá. De acordo com os relatos de Mateus e Marcos, eu até me confundi, apenas Lucas vai dizer que Elias e Moisés apareceram em glória. Ok? Mateus e Marcos não registram que Moisés e Elias apareceram em glória. Mas a glória que apareceu, que estava em Moisés e Elias, representa a glória da lei e dos profetas. E o fato de esta glória desaparecer significa que a glória da lei do Antigo Testamento, ela desapareceu. O fato também de Elias e Moisés desaparecerem quando os discípulos olham de novo, só vê Jesus, significa o quê? Que a lei, o ministério da lei, nós estamos trabalhando com simbolismos. Quando Moisés e Elias desaparecem e fica apenas Jesus na presença de Deus no monte, de forma gloriosa, é aquilo que Paulo falou. A glória da lei foi sobressalente, foi grande.
Mas só que a glória da lei, diante da atual glória do Espírito Santo, ela não subsiste, ela não existe, passa, é passageira. Então, o que Paulo falou em termos literais, Mateus e Marcos ele está explicando aqui em termos figurados. O desaparecimento de Moisés e Elias de diante de Cristo significa o fim da lei. É isso que Mateus e Marcos estão dizendo. Agora vamos para o relato de Lucas. Lucas 9, 28. O que é que diz aqui? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então veja aqui que apenas Lucas diz que Moisés e Elias apareceram também em glória. Mas vamos prosseguir aqui o relato. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Viram a sua glória, ou seja, de Cristo, e os 2 varões que com ele estavam, que também estavam em glória. Ao se retirar este Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, ou da visão. Então você vê que o relato ele não é também só literal, mas ele precisa ser interpretado de forma alegórica. Moisés e Elias representam a lei e os profetas. E o fato de Moisés e Elias desaparecerem de diante de Cristo significa que o ministério da lei, ou seja, o ministério do Antigo Testamento, ele não subsiste mais diante do ministério de Cristo. Passou, assim como Moisés e Elias passaram da presença de Cristo, assim também o ministério da lei, ele não subsiste diante do ministério de Cristo, do ministério do Espírito Santo. A antiga aliança passou. É isso o que diz o apóstolo Paulo, é isso que está dizendo Mateus, Marcos e Lucas. Vamos prosseguir aqui, queridos. Agora vamos aqui a uma questão. Já falei para vocês que o ministério da lei, ou seja, a lei, ela passou, ou seja, ela foi abolida. A palavra certa é esta. A lei foi abolida. Mas quando é que a lei foi abolida? Aqui é uma outra pergunta. A lei foi abolida por Cristo? Foi Cristo quem aboliu a lei? De forma alguma. Vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 5. O que é que ele diz aqui? 17. Não penseis que vim revogar, ou seja, abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então aqui Cristo está dizendo que ele não veio abrogar, ele não veio anular a lei ou os profetas. Ele não veio abrogar, mas veio cumprir. E por lei aqui entenda a lei de Moisés, incluindo os 10 mandamentos. Geralmente os adventistas, eles entendem aqui lei quando Cristo fala: não penseis que eu vim revogar a lei. E eles não destacam sequer os profetas. Não penseis que eu vim revogar a lei. Eles só destacam a lei e eles imaginam, na ótica deles aqui, a lei é apenas os 10 mandamentos. Não é.
A lei aqui é tudo que Deus deu por meio de Moisés aos judeus, ou aos israelitas no Monte Sinai. Então, a lei aqui é composta de 613 mitzvot, ou 613 mandamentos. Quando Cristo diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, por lei aqui nós entendemos toda a lei escrita por Moisés no livro, e não apenas 10 mandamentos, ok, queridos? Então, a pergunta é, a lei foi abolida por Cristo? Não. Eu quero dizer para vocês que Cristo nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Cristo, em toda a sua vida de 33 anos, ele não aboliu a lei. Ao contrário, ele cumpriu a lei. Você pode ter certeza, de acordo com os evangelhos, que Cristo ele cumpriu a lei na sua totalidade. Aquilo que era para Cristo cumprir, ele cumpriu. E eu aproveito aqui para dizer também que não é verdade o que se diz que apenas Cristo cumpriu a lei. Não, não é verdade. Outros homens, muitos, cumpriram a lei tal como Cristo. Agora, se você quer entender que Cristo foi o único que cumpriu toda a lei sem ter pecado, aí é verdade. Cristo foi o único homem na terra a cumprir a lei sem pecado, porque ele não tinha pecado. Agora, dizer que ele foi o único a obedecer a lei, isto não é verdade. Basta você ler Lucas 1,6, que diz que os pais de João Batista, Zacarias e Ana, eles andavam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Percebe aí? Dos pais de João Batista diz que eles andavam irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Qual foi o mandamento que Zacarias e a mãe de João Batista quebraram? Me mostre. Qual foi? Se você é capaz. Já que você disse que somente Cristo cumpriu toda a lei, pois me mostre qual foi o mandamento que Zacarias, ou seja, que os pais de Zacarias quebraram. Qual foi? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que eles foram irrepreensíveis, eles andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ok, querido? Então vamos lá. Visto que Cristo não aboliu a lei, mas Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ou seja, que a lei foi abolida em Cristo, então como vamos entender? Será que Paulo ele está contradizendo a Cristo? Ora, porque Cristo ele diz, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Só que chega Paulo, e eu já mostrei aqui para vocês em várias instâncias, que ele diz claramente em Romanos 10,4, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Paulo ele mostra em vários momentos, como por exemplo, 2 Coríntios 3, 6 a 14, que o ministério da lei, que era um ministério de condenação, passou em Cristo. Ele diz também em Gálatas 3, 23 e 25, aí nós vamos para Gálatas 4, 1 a 5, que ele mostra a lei como um pedagogo, que em Cristo ela passou. Será que Paulo ele está conflitando com Cristo? Será? Paulo ele diz que a lei foi abolida, que Cristo é o fim da lei. Mas Cristo diz, eu não vim abolir a lei, eu não vim transgredir a lei, mas eu vim cumprir. E aí, como é que nós vamos entender isso? Essa aparente discrepância não é uma discrepância. Vamos continuar lendo. Paulo ele não está contradizendo a Jesus Cristo. Ao contrário, Paulo ele está interpretando as palavras de Cristo, ele está mostrando o que muitos não viam, que em Cristo, ou seja, na morte de Cristo, veja, não foi na vida de Cristo, não foi no nascimento de Cristo, não foi no ministério de Cristo, mas na morte de Cristo, o apóstolo Paulo diz, na morte de Cristo, a lei tem um fim. Vamos para Efésios 2, 14 e 15. Efésios capítulo 2. O que é que ele diz aqui? Ó? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, seja judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação, e por parede de separação entenda aqui a lei, ok? Incluindo os 10 mandamentos, que estava no meio, ou seja, no meio de quem? Dos judeus e dos gentios, a inimizade, versículo 15, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Está bem aqui, irmãos. Paulo, primeiro, ele diz de forma genérica em Romanos, Cristo é o fim da lei. Mas aqui ele está mostrando muito claramente que Cristo é o fim da lei quando? Na sua morte. Na morte de Cristo, a lei findou. Na morte de Cristo, a lei simplesmente cessou. Colossenses 2,14, o que é que diz aqui? Tendo cancelado o escrito de dívida. E que escrito de dívida é esse? Ora, no grego, eu quero ler bem aqui para vocês aqui no grego, olha como é que está escrito. Ó. Aqui nós temos traduzido escrito de dívida, mas olha como é que se lê aqui no grego. Colossenses 2,14, é o que é que diz aqui no grego. Eu quero ler para vocês aqui. Ó. Tem uma outra palavra que pode ser traduzida de outra forma. Tendo cancelado o título de dívida, vamos aqui. Ó, aqui essa tradução diz certificado de dívida ou subscrição. Título de dívida que existia contra nós. No grego nós temos, sabe como? Keirografum. Vou repetir. A palavra grega é keirografum. Keirografum, por sua vez, a tradução literal é escrito à mão. Vou repetir para vocês. A tradução literal de keirografum é escrito à mão. Quando Paulo diz tendo cancelado o escrito à mão que existia contra nós, ora, entenda que quando ele diz escrito à mão, ele está falando da lei de Moisés escrita no livro. E também inclui a lei escrita em tábuas de pedra, que foi escrita pelo dedo de Deus, à mão. Então, quando Paulo diz, ó, tendo cancelado o escrito à mão que existia contra nós e que, por causa dos regulamentos, nos era contrária, ele o removeu cravando-a na cruz. Então, Paulo aqui, meus queridos, ele deixa bem claro em que momento a lei foi abolida. Na morte de Cristo. Ok? Hebreus 9, 16 e 17. Vamos aqui para Hebreus. A gente vai já terminar o vídeo. Hebreus 9, 16 e 17. Vou começar do versículo 15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, ou seja, a antiga, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ok, queridos? Vamos continuar aqui. Ó. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, e aqui é onde eu digo, ó, quando se fala em lei, entenda não apenas os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos dados por Moisés. E aqui, o autor da carta aos Hebreus está exatamente dizendo isso. Ó. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos. Ora, e vocês sabem que no episódio que Moisés falou, ali perante os filhos de Israel, ele não falou apenas dos 10 mandamentos, ele abriu o livro e ele leu para eles. Ó. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. E igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, eu fiz essa leitura aqui para vocês, para mostrar que, quando Paulo diz Cristo é o fim da lei,
A lei foi cancelada não no ministério de Cristo, mas na morte de Cristo. E para que a nova aliança tivesse força, para que a nova aliança realmente tivesse vida e fosse posta em vigor, foi necessário a morte do testador. E quem é o testador? Quem é que fez a nova aliança, o Novo Testamento? Foi Cristo. Foi Cristo quem estabeleceu o Novo Testamento, a nova aliança. Ele fez um testamento, uma aliança com a igreja, com o povo que cria nele. Isso você vê registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Cristo diz isso. Então, naquele momento ali no cenáculo, Cristo fez uma aliança com os seus discípulos, com a igreja. A aliança de Cristo foi com os que creram nele. Mas esta aliança que Cristo fez ali no cenáculo, a nova aliança, ela só entrou em vigor na sua morte. Ela só foi confirmada quando ele derramou o seu sangue. É por isso que o autor aos Hebreus ele diz que um testamento só tem força na morte do testador. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, queridos, eu fiz várias leituras aqui, mostrando para vocês que o fim da lei é Cristo. E aqueles que dizem que não apenas a lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, das ofertas, dos manjares, as oblações, as luas novas, as festas, isso passou. Mas os mandamentos, os 10 mandamentos não passaram. Não, para o apóstolo Paulo, a lei ela é una. E Tiago ele diz também isso. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, para o apóstolo Paulo, ele como um bom judeu, como alguém que foi um judeu e agora que estava servindo a Cristo, ele conhecia muito bem o judaísmo. Então, quando Paulo diz Cristo é o fim da lei, ele não está dizendo Cristo é o fim de uma parte da lei. Não, quando Paulo diz Cristo é o fim da lei, ele está dizendo é o fim de todos os mandamentos. Nenhum mandamento na morte de Cristo permaneceu de pé, meu irmão. Repito, nenhum mandamento transmitido por Moisés permaneceu de pé. E eu vou lhe explicar. Você que diz, mas os 10 mandamentos permanecem. Eu quero lhe dizer o seguinte, toda a lei, todo código de leis, ele é composto de mandamentos. Mas lembre-se, onde tem mandamentos, exige-se também obediência. Uma vez que alguém obedece à lei, ela é cumprida. Mas o que acontece quando alguém transgride o mandamento? Ele sofre a pena. Então, se você diz que os 10 mandamentos estão de pé, é preciso que você entenda que também estão de pé a pena. Tá certo? Se os 10 mandamentos continuam de pé, continua de pé também as penas para a quebra dos 10 mandamentos. E só para lhe dizer, você adventista sétimo dia, você diz, nós devemos guardar o sábado. Ah, mas nós não guardamos totalmente, nós guardamos em Cristo. Não existe esse negócio de que a lei foi dada para ser guardada em outra pessoa. Ou seja, a lei foi dada para mim, mas outra pessoa é que tem que guardar no meu lugar. Isso não existe. A lei foi dada para você guardar na íntegra. E se você não guarda a lei conforme ela deve ser guardada, tratando-se do sábado, de acordo com a lei de Moisés, você será apedrejado. Mas se você dizer, não, mas esta pena foi removida, então o mandamento também foi removido. Entende aí como é que é? Se a pena foi removida, se a pena para os transgressores, que era a morte, ali nos 10 mandamentos, por exemplo, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando alguém quebrava esse mandamento, então qual era a pena? A morte. Honra teu pai e tua mãe. Quando alguém transgrediu o quê? Qual era a pena? A morte. Não farás para ti mais de escultura. Qual era a pena? A morte. Tem muitos mandamentos que a pena era a morte. Agora, se você diz assim, não, os 10 mandamentos permanecem,
mas as penas foram removidas. Você é um contraditório. Você é um contraditório. Não existe um código de leis apenas com mandamentos. E não há penas. Agora, uma vez que a pena é removida, então o mandamento também foi removido. Ok, queridos? Então, permanece de pé aquilo que Paulo diz. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Mas aí você pode dizer, professor, então agora nós estamos sem lei. Quem lhe disse isso? Quem lhe disse isso? Nós temos uma outra lei. Eu vou lhe mostrar bem aqui. Vamos aqui ao 1 Coríntios 9. Nós estamos debaixo de uma outra lei. 1 Coríntios 9 e 20. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, ele está falando de judeus, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, judeus. Embora não esteja eu debaixo da lei, Paulo deixa bem claro. Antes, sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me, pronto, só isso que eu queria. Então, Paulo aqui, queridos, ele mostra que ele não está debaixo da lei de Moisés, mas ele não está sem lei, ele tem uma lei. Qual é? A lei de Cristo. Ele está debaixo da lei de Cristo. Ele volta a falar dessa lei de Cristo aqui em Gálatas. Gálatas capítulo... O que diz aqui? Gálatas 5. Vamos ver se é isso mesmo. Gálatas 5. Vamos ver aqui. Vou ler aqui o 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais. De novo, ele está falando do judaísmo. A jugo de escravidão ou servidão. Está falando da lei, do jugo da lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vamos aqui, Gálatas capítulo 6, eu quero mostrar aqui. Irmãos, se alguém, 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Está bem aqui? Nós, cristãos, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo de outra lei, a saber, da lei de Cristo. E a lei de Cristo não é a lei de Moisés. Na lei de Cristo não existe o mandamento do sábado. Entenda isso, a lei de Cristo é uma lei totalmente outra. A lei de Cristo, ela não é a lei de Moisés. É preciso que fique claro isso. A lei de Cristo não é a lei de Moisés, queridos. Ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Outra coisa que eu quero ler para vocês. Vou ler ainda aqui em Hebreus. Eu ia esquecendo. Aqui, Hebreus capítulo 7, 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Está bem aqui? Eu vou chamar de Paulo, que o escritor Paulo está dizendo que quando se muda o sacerdócio, também se faz mudança de lei. Veja, ele diz que faz mudança de lei. Quando ele diz a mudança de lei, ele quer dizer que nós saímos de uma lei para outra. Ou seja, em relação ao povo judeu, eles saíram da lei do Antigo Testamento para a lei do Novo Testamento. E a lei do Novo Testamento é em Cristo Jesus. Vou aqui para Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo diz aqui. Romanos 8. Olha a lei de Cristo aqui em questão. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo aqui? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Então, não estamos debaixo da lei de Moisés. Não, não estamos. Estamos debaixo do aio? Não, não estamos. E, aliás, nós gentios nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. Como professor, exatamente. A lei dada no Sinai foi dada apenas para os judeus. Nós, gentios, nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. Exceto aqueles que antes de Cristo abraçaram o judaísmo e até hoje abraçam. Aqueles que abraçam o judaísmo, sim, eles se colocam debaixo da lei de Moisés. Mas um gentio, a lei não foi dada para eles. Mas nós estamos sem lei? Não. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Estamos sem lei? Não. Estamos debaixo da lei de Cristo. Nós temos uma lei que é a lei de Cristo. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.